Amém? Glória a Deus. Vou abrir no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Bom, vamos ler o versículo 1, depois o versículo... Vamos seguir a leitura e eu vou acabar com 19 e 20. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios trazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo. Depois de dizer como assim, sacrifícios e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão santificados. A palavra aqui diz para sempre. Ela significa isso mesmo. Para sempre. Também pode significar continuamente. Ou seja, ele resolveu o meu problema de uma vez por todas. Então, vamos lá mais adiante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, na sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Então, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre. Nos aperfeiçoou para sempre. Ele lidou com todos os nossos pecados de uma vez e não vai precisar morrer de novo. Nem vai precisar que outros sacrifícios sejam feitos. Essa é a base da nova aliança. Como Jesus fez esse único sacrifício, então, o único sistema bíblico que ensina com coerência que Jesus resolveu o problema do pecado do seu povo, é aquele que ensina que Deus escolheu um povo e então Cristo morre por esse povo e perdoa os seus pecados e opera neles a salvação desde o querer a realizar até o final. Então, irmãos, nós temos, graças a Deus, não por obras, não por nosso mérito, essa iluminação do Espírito Santo e a palavra de Deus nos testificando a respeito
da nossa salvação. Mas Cristo não só morreu, a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz, o escritor de Hebreus diz que ele se assentou à destra de Deus, esperando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quando, eu já falei isso, quando o reino começa, quando Jesus ressuscita, então sente-se à destra de Deus. Ali ele diz, quando ele ressuscita, ele diz já para os discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade. Então ele está sentado, reinando, e ele vai reinar até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E como os inimigos são colocados debaixo dos seus pés, pela vara da lei, pela força do braço do homem, não, eles são colocados porque ele santificou um povo com o seu sangue, pelo sacrifício, pela obra da cruz. Os inimigos são colocados debaixo do pé de Cristo, pelo poder do Espírito, pelo próprio Deus. A Bíblia diz que os reis vêm a Ele e ofereçam a Ele tributos, através da conversão, da regeneração. Amém? Isso vai acontecer. Então, irmãos, eu quero que você medite. A Bíblia também fala em Apocalipse que Jesus, Ele ressurreto, aparece para João, e ele anda no meio da igreja, que são 7 candeiros de ouro. Cada igreja é um candeeiro de ouro. E Jesus anda pela igreja, com olhos como chama de fogo. Isso aqui tudo é um símbolo dizendo que o Senhor, Ele guarda a sua igreja. E Ele anda pela sua igreja. Ele anda. Em Isaías, ele diz assim, não vou lembrar o versículo agora, eu plantei uma vinha, eu vou cuidar dela. Ele vai cuidar. Então, irmão, você se sente seguro nos braços do Senhor. O Senhor possa confortar você essa noite. O Diego vai trazer a palavra, vou chamar ele aqui agora, pode vir. E ele vai falar, vai pregar sobre a palavra de Deus, vai fazer uma exposição. Vamos orar pelo Diego. Vamos agradecer pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do Diego. Senhor Jesus, que a tua palavra saia da boca dele com vida, trazendo restauração. Em nome de Jesus, trazendo revelação. Em nome de Jesus, iluminação. Que o Senhor possa nos iluminar e que a palavra de Deus esteja na boca dele. Que o que ele venha falar venha a ser só aquilo que o Senhor quer que ele diga, no sentido preceptivo, aquilo que o Senhor determinou na tua palavra. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, as nossas mentes cativas a Ti. E abençoa cada vez mais a família dele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Boa noite também quem está assistindo em casa, onde estiver, no trabalho, nosso culto virtual. Primeiramente eu quero pedir a você, tanto o irmão que está aqui, se puder ali, ligeiramente, compartilhar o link ali, com as pessoas, com seus familiares, com as pessoas que estão precisando da palavra de Deus, estão precisando de auxílio, de ajuda. E a palavra do Senhor, eu creio, nós todos cremos, que a palavra do Senhor, ela é a cura, ela é a restauração, ela é a vida que muitos precisam. Um clique pode mudar o destino de uma alma. Amém? Gente, vamos hoje fazer um estudo da palavra do Senhor. Palavra, nós vamos fazer hoje. Está conectado ali, querida? Está na caixa de som aqui. Eu ligo aqui, ó. Ao vivo acontece tudo, irmãos. Pedir o link. Aí. Nós vamos hoje, então, falar sobre o Evangelho de Jesus, o relato do discípulo João, capítulo 9. João, capítulo 9. Amém? Vamos orar antes do Senhor usar pela revelação e conhecimento da sua palavra. Amém? Deus, quero te agradecer essa noite, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia que o Senhor tem nos dado. Senhor, que a nossa mente venha ser cativa ao Senhor, que nós possamos entender a tua palavra, Senhor. Senhor, que eu quero que cada irmão que esteja assistindo online ou esteja aqui, Pai, sejam
repletamente movidos, tomados de fé, Senhor, que o Senhor gere a fé, a esperança em Ti, Deus. Nós cremos no Senhor verdadeiramente, Pai. Nós não só confessamos, mas nós cremos de coração que o Senhor vem despertar essa fé, esse fogo que vem do céu, Senhor Jesus. Nós possamos, Senhor Jesus, crer, assim como Teus discípulos, Senhor Jesus, que entraram na fornalha, mas não se queimavam, porque o Senhor estava com ele. Senhor, que esse fogo, meu Pai, o mundo venha a ver, Senhor Jesus, através das Tuas grandes maravilhas, meu Pai. E o Senhor está conosco, Senhor Jesus. O Senhor está conosco, meu Pai. Abra nossas mentes, nos dê revelação. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, antes de nós começar o relato de João 9, ela diz lá em Isaías, quem puder e quiser abrir, a palavra do Senhor, Isaías 65, no versículo 1. Exatamente o que o Yuri estava falando aqui há pouco tempo, o Yuri falou. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Isaías 65, 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Ao povo que não se chamava no meu nome, eu disse, eis-me aqui. Aleluia. Um povo que não buscava pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus escolheu. Um povo que Deus não tinha nome, mas Deus deu o nome de Deus para eles. Aleluia. Entra na nossa área. Glória a Deus. É chuva de vento, não! É a chuva! ao vivo, irmão. Fica verdinho! Chuvação de Tem 3 minutos pra cá e 3 pra Amém, irmãos? Hoje nós vamos então falar, conversar de um jeito talvez que você não viu a pregação expositiva. Nós vamos expor verso por verso da palavra de Deus. O nosso chamado, nós cremos que é levar a palavra e ensinar a palavra para pessoas que têm sede da palavra de Deus, têm vontade da palavra de Deus. Pessoas que são leigas na palavra de Deus, eles estão sendo enganadas com a própria palavra de Deus por falsos profetas. Então nós vamos levar a palavra de Deus para você hoje. Amém? Então eu vou ler então rapidamente o esboço então de João 9. Você pode acompanhar comigo. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aleluia, irmãos. A gente tem o costume de colocar a culpa da doença, a culpa da condição financeira ruim, a culpa de qualquer coisa errada na nossa vida por causa de pecado, por causa de algo errado que você fez, de pecado que você cometeu, sabe? Isso é tremendamente errado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não se baseia no que você faz, Deus se baseia pela fé. Você é justo pela fé, diz Romanos 1,17, sabe? E aqui nesse caso, irmãos, nesse caso, Deus quer mostrar a glória dele, sabe? Você está passando por uma dificuldade, algum problema, Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. Você está doente, Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. Este cego era um cego de nascença. Desde que nasceu, ele foi predestinado ao propósito, ao projeto de Deus, que era manifestar a glória de Deus naquele lugar, naquele momento. É isso que Deus quer. A palavra de Deus diz que todo peso de perseguição que você tem não há de ser comparado com a glória que há de vir. Eu creio que a glória é agora, né? Que há de vir agora, sabe? A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os chamados e propósitos de Deus, os quais Ele predestinou antemão. Antes, destino, Deus deu um destino. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é para manifestar a glória de Deus. Mas hoje nós vamos liberar uma chave especial na sua mente. Você vai se encher de fé. Amém, irmãos? Então, olha só, o verso 4, vamos entender. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. É necessário que façamos
as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse versículo 4 também é tremendamente importante nesse esboço aqui, meus irmãos. Jesus era Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, diz João 1. Mas ele tinha um tempo, ele tinha o tempo dele aqui na terra. E ele veio para cumprir o que o Pai decretou antes que ele morresse. Jesus precisou até fugir para não ser morto antes. Mas Jesus está dizendo aqui, irmãos, que é necessário que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. O que Jesus quis dizer aqui, irmãos, é que a todo momento, a todo dia, a toda hora, você pode falar do Evangelho do Senhor Jesus, pode falar de Cristo no seu trabalho, na sua casa, dos seus familiares. Você pode usar versículos para evangelizar nas redes sociais, enquanto é dia. Jesus está comparando aqui, enquanto a pessoa morre, ela não tem mais o que fazer. Sabe, Jesus conta que existia o Lázaro e o jovem rico. O rico e o Lázaro. E então eles estavam no inferno e ele pediu para Abraão para que avisasse a família dele. Sabe, lá do inferno, a pessoa está lá no inferno e Jesus não diz que é uma parábola. Todos os versículos diz, e contou de Jesus uma parábola. E essa, Jesus não fala que é uma parábola. Eu creio que foi realmente verdade, aconteceu, e o mestre está dizendo para nós que certa vez a pessoa quis, avise meus irmãos para que não venham para esse lugar de tormento. O Senhor Jesus falou, e Abraão falou, nem que ressuscitasse eles vão crer em ti. Não há mais tempo, a noite já tinha chegado para aqueles cidadãos. Sabe? Que Deus possa levar esse amor que Ele tem pelas almas através dos corações de vocês enquanto é dia. É o que o Jesus está falando. Se Ele teve um tempo, irmãos, aqui, Ele não perdeu tempo em fazer isso. Se você ama as pessoas que Deus te dá, a sua família, pregue para eles, fale do Evangelho para eles, fale do arrependimento para eles, fale do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, esse versículo aqui me chamou a atenção muito há tempo atrás, porque Deus falou comigo assim, eu te dei uma vida só, uma passagem só nesse mundo, sabe? E o que tu vai deixar nesse mundo para as próximas gerações, para os teus filhos, para os teus netos, para tuas filhas, para tuas netas, para quem te conhece, o que você vai deixar? Quando você tiver os últimos minutos da sua vida, você não vai se preocupar em dizer, poderia ter ganhado 2 milhões se eu fizesse aquele negócio, poderia ter comprado aquele carro, poderia ter feito aquilo. Não, você vai dizer, poderia ter passado mais tempo que eu amo, eu poderia ter passado mais tempo falando do amor de Deus, eu poderia ter evangelizado o meu irmão que está indo para o inferno, eu poderia ter falado da graça para aqueles que estão presos, sabe? É isso que Deus quer, que nós tenhamos mais tempo para as coisas boas, com as famílias, com os familiares, com quem a gente ama, do que com as coisas que são passageiras. Jesus compara que todas as coisas aqui são como passageiras. Tudo que a gente vê está passando, a traça, a ferrugem come, mas Jesus fala, mas guardai tesouros nos céus, onde a ferrugem e a traça não consomem. Isso é tesouro no céu. Tesouro é onde a gente guarda as riquezas. Tesouro é o banco onde guarda o dinheiro. Seu dinheiro está no banco, seu tesouro está guardado. Mas aquele tesouro acaba. Quem aqui já acabou tudo? Aquele acaba, mas um nunca acaba. E é um banco que dá para você rendimentos que nenhum outro dá. É o banco dos céus. Sabe? Invista tempo naquela pessoa, invista tempo falando do amor de Deus, do Evangelho de Cristo, assim como alguém investiu em você. Amém, irmãos? Amém. Verso 5, Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você está aqui, você é a luz lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, sabe? Na rede social, sabe? Nós somos ligeiros para espalhar notícia ruim e nós somos medrosos para falar do amor de Deus, sabe? Espalhe, compartilhe o que é bom, sabe? Não veja o que é ruim, o que é mal, que vai trazer coisas ruins. Entenda, explique, ore,
por coisas boas, irmãos. Verso 6, olha o que o Senhor Jesus fez, verso 6. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. O que quer dizer? Enviado. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Aleluia. O que esse versículo nos traz, irmão? Irmão, o Evangelho é o contrário do mundo. O Evangelho é o contrário. O Evangelho é o único lugar que o mais desqualificado é o maior. Quanto menos você entende que merece, mais graça Deus te dá. Mais misericórdia você tem. Me diz uma coisa, irmãos. Quem de vocês aqui, se tiver com um pouquinho de dor no olho, vai colocar areia e lodo no olho para melhorar? Porque não pode. Sabe, o que o mundo diz que deixa cego, Jesus usa para curar. Aleluia. Sabe, Jesus pode falar com você através de um mendigo na rua. Jesus pode falar com você através desse vídeo. Jesus pode falar com você através de uma música, do louvor. Sabe, Jesus fez isso para mostrar que ele não está limitado. Jesus podia simplesmente ordenar, podia simplesmente tocar, mas Jesus então ele mistura o lodo no olho do cego, que estava ali desde a nascença, era cego. E note que Jesus disse, vai se lavar no tanque de Siloé. E o cego foi. Você acha que se ele não cresce, ele iria? Tu acha que se ele não cresce, ele ia falar, eu queria ser curado, por que tu sujou meu rosto? Ele creu. Creu, irmãos. Deus pode usar de maneiras extraordinárias. A bênção vem da onde você não imagina. O milagre acontece quando as dificuldades são grandes para a glória de Deus. Amém. Ele quer manifestar a glória dele. Sabe, se a situação é super difícil, Tiago diz, alegre-se, para que a sua fé não falte nada. Alegre-se nas tribulações, porque a glória vai ser maior do que as suas tribulações. Amém? Amém. Amém, irmãos? Olha só, então ele foi, lavou os olhos e voltou vendo. Então, verso 8, os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? A palavra de Deus é maravilhosa, sabe? Os próprios vizinhos que mendigavam com ele perguntaram, não é esse que era cego? Não é esse que pedia esmola? Não era esse que estava ali regozijando por coisas para comer? Não é esse? A palavra do Senhor fala em Jeremias, diz bem assim, e espantar-se-ão, e ficarão surpreendidos por todo o bem que eu faço a essa nação. Aleluia. Sabe, é isso que seus vizinhos vão dizer, vão ficar espantados, que a graça vai te alcançar, o favor de Deus, a glória de Deus vai ser tão grande, sabe, irmãos, que vai resplandecer em todos. Aleluia. Sabe, você vai ser abençoado e vai abençoar outros irmãos. Oh, aleluia. Quando Jesus acalmou a tempestade, muitos barcos tiveram o privilégio, assim, nem sabiam, não vejo. Aleluia. Quando o Senhor está no barco, mesmo dormindo, ele não afunda. Olha só, verso 9. Uns diziam, é ele, e outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu mesmo, que estava ali sendo cego, curado. Você vai dizer, irmão, para o seu vizinho, foi Jesus, foi ele mesmo. Olha só, eu estava assim, agora eu estou assim. Eu estava assim, agora eu tenho isso. Eles vão me chamar de louco, de não sei o que, não sei. Só sei que eu era assim, agora eu estou assim. Só sei que veio do céu. Sabe? Muitos buscam livros, conhecimentos de autoajuda, sendo que a ajuda vem do alto. Aleluia. Ela vem de Deus, vem da graça divina do Senhor. E olha só, verso 10. Perguntaram-lhe, pois, como te fizeram abrir os olhos? Como? Aí entra, irmãos, o seu testemunho. Você não pode ter vergonha de dar testemunho. Testemunho gera fé. Testemunho salva a vida. Testemunho gera curiosidade nas pessoas. Testemunho é para glorificar o nome de Deus. Cada vez que você testemunha, você está dizendo, foi Jesus que fez e Ele pode fazer de novo. Cada vez que você testemunha para Deus, está dizendo que Deus vai fazer de novo. Amém, irmãos? Olha só,
Verso 11 então. Respondeu ele, o cego, né? O homem, chamando Jesus, fez lodo, untou meus olhos e disse: vai e lava-se no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e estou vendo. Ui. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu. E ele disse: não sei. Sabe, irmãos, nós todos éramos como esse cego. Nós todos éramos cegos espiritualmente. Nós todos éramos mortos e delitos em nossos pecados. Nós éramos filhos do príncipe da tempestade deste século. Nós fazíamos a vontade contrária de Deus. Não é que nós erramos, irmãos. Nós amávamos fazer coisas erradas. Nós premeditávamos coisas que não eram certas. A lei de Deus, a consciência nos acusava e nós fazíamos as coisas erradas. Nós amamos mais o mundo do que Deus. Mas a Bíblia diz: ele, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos fez sentar com Cristo Jesus nos lugares celestes, à direita de Pai, e pela graça somos salvos. Não depende de nós, nem de obra para que ninguém se glorie, mas de Deus. Você foi salvo pela fé, não por obras. Esse é o versículo de Efésios, irmão. Que eu quero dizer, nós éramos cegos, nós éramos igual a um escravo na fila para ser vendido, que também era cego. Nós éramos escravos, cegos na fila para ser vendido. E o Senhor Jesus, como nosso mestre, nosso rei, nos viu. Ele nos escolheu, dentre os piores, nos escolheu, irmãos. Ele nos chamou, Ele nos curou as nossas vistas. Hoje nós podemos ver. Como diz, canta alegremente, ó Israel. Eles pulam os bezerros de felicidade, pois agora nós vemos o Senhor Jesus. Nós entendemos o Evangelho dele, graças a Deus. Sabe, irmãos, e voltando então aqui ao relato, aqui até o relato 12, esse homem era cego desde o que nasceu. E ele estava ali para a glória de Deus. Sabe, irmão, a gente entendeu aqui, até o verso 12, que o pecado não é, às vezes, pode ser, mas não é, aqui nesse relato, não é o que fez com que esse cego ficasse cego, que a doença tivesse no cego. Às vezes muitos condenam-se por pecados e não têm a consciência limpa. Isso quem faz é a lei. A lei gera consciência. A lei diz: não roubarás, não cobiçarás, não matarás. Sendo que isso eu já fiz, só no pensamento. Mas a justiça imputada em Cristo para você diz ao contrário: eu te prometo, meu filho, tu não vai roubar, eu te prometo, tu não vai cobiçar, eu te prometo, tu não vai precisar matar, eu te prometo. Aleluia. E a palavra de Deus diz: Ele é fiel para cumprir, porque Ele prometeu. Nós temos a nossa alma, a esperança da glória. Tem duas coisas que Deus não faz: não mente e não volta atrás. Aleluia. Hebreus, sabe, Ele prometeu a Abraão. Sabe, irmãos, então nós aprendemos até aqui, então, que todos nós éramos cegos, todos nós enxergávamos, por mais que crente que nós somos, enxergávamos totalmente distorcido o Evangelho de Cristo. Nós éramos como fariseus, nós vamos ver agora, queríamos merecer algo de Deus, queríamos se achar mais religiosos que os outros, mas com o qual Deus nos diz que nós éramos cegos, igual a esse aqui. Todo ser humano nasce pecador, cego, limpo pelo sangue de Jesus, pela graça divina do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos para o versículo 13. Olha que interessante. Levaram, pois, aos fariseus, os que dantes fora cego, levaram o cego perante os fariseus da lei. Verso 14. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Sábado, irmãos. O sábado para o judeu era um dia santo, que não podia se trabalhar. E eles eram tão religiosos que eles ficaram bravos, que Jesus curou no sábado. Jesus entra na sinagoga e cura no sábado. E se diz filho de Deus. Jesus, irmão, é o próprio sábado. Ele é o descanso. Aleluia. Lá em Gênesis fala isso, irmão. Deus fala assim: e Deus santificou o sétimo dia. Deus santificou, Deus abençoou e Deus
descansou. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Primeiro ele diz que santificou, então Deus separou. Agora Deus diz que abençoou, toda sorte de bênção. Deus abençoa. E agora Deus está dizendo que ele descansou. Gênesis é a sementeira da Bíblia. Toda a Bíblia está em sementes em Gênesis. Deus está dizendo aqui para nós que abençoa aquele que separa o tempo a descansar, que descansa no Senhor. Sabe? A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 3,16 que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Sabe, quando a gente não entende algumas partes da Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, e assim, cada personagem tem um nome específico na palavra de Deus. Sabe, cada personagem significa o que ele representa, sabe? Alguns países são assim, sabe? E Noé ali representa o descanso. E a Bíblia diz lá em Gênesis 3,16 que Noé encontrou favor diante do Senhor. E se nós trocar a palavra Noé, olha o que vai dar assim, o descanso encontrou favor. Então, irmão, descanse no Senhor, você vai alcançar o favor de Deus. Amém? Então Deus santificou, Deus, Ele abençoou e Deus, então, descansou. Então Deus separa o homem para viver a bênção que Deus tem, que é a comunhão quando o homem descansa. Amém? Agora deixa eu te perguntar, o que a tua preocupação, a tua ansiedade pode resolver? O que ela pode? Pergunta para o irmão. O que pode resolver a tua preocupação? O que tua ansiedade te ajuda? Ajuda só a gastar dinheiro com remédio. Calmante, sabe? Por isso que alguns pregadores falam de campo minado. A preocupação é um botão que o diabo aperta para você se preocupar. Você sai de casa, deixei a porta aberta, deixei a panela no fogo. Preocupação, não é de Deus. Deus venceu toda a ansiedade também. Sabe? Entregue para Jesus o seu dia, quando acorda, tudo irá bem. O Espírito Santo vai te guiar. Amém? Voltando então ao verso 15, irmãos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram como chegar a ver. Ao que respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Diziam: porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode ser um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. O que eles estavam aqui dizendo, irmãos, que como pode um homem pecador, que eles estavam dizendo, falando de Jesus, fazer isso no sábado? E se ele fez, então ele é de Deus. Viu? E a lei já está começando a condenar eles mesmos, fariseu. No sábado não podia trabalhar. Mas Jesus diz para esses que tem a lei, o merecimento de guardar exclusivamente o sábado. Pode ser qualquer dia da semana, mas exclusivamente o sábado, como um dia, Jesus diz bem assim: vós sois hipócritas. Hipócrita. Vocês são mentirosos. Jesus diz bem assim: se uma ovelha de vocês cair no banho, vocês não vão salvar. E você que não quer fazer nada no sábado vai trazer mais trabalho para quem precisa trabalhar. Você está sendo errado também. Entendeu? Então Jesus, ele é o próprio sábado. Ele é o descanso. E que você entre nesse descanso. Olha só, irmãos, verso 17 então. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, quem é? E ele respondeu: ele é profeta. Aleluia. Profeta significa enviado de Deus também, tá? Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Sabe, irmãos? Aqui aponta para algo assim: a ciência, os médicos, eles querem explicar as maravilhas de Deus, sabe? Os teus vizinhos, os teus parentes, eles querem entender como é que você vai alcançar, como é que você alcançou tal bênção, como é que você foi tão próspero, como é que você tinha uma doença terminal e agora você está vivo. Essa é a razão.
Glória a Deus, porque nós não vivemos pela emoção nem pela razão. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. O meu justo viverá pela não pelo que vê. Lembre disso. O seu pecado não condiz quem você é em Cristo. Você é o que Deus diz que você é. Amém? Amém. Fala assim, eu sou Eu sou o que Deus diz o que Deus diz que sou. que sou. Amém. Você é justo Amém, Jesus. pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Olha só então, versos 8, verso 19. E interrogaram os pais do cego. Este vosso filho, de quem disseste que nasceu cego? Perguntaram, esse filho seu é aquele que vocês dizem que ele nasceu cego? Os fariseus estão perguntando. E eles responderam então, irmãos. Seguinte, como pois vê agora? Estão perguntando. Se era cego de nascença, como é que ele vê agora? Verso 21. Diz bem assim. Mas, sim, ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou que ele nem abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele. Ele tem idade e falará por si mesmo. Os pais disseram, pergunta para ele. Ele já tem idade, ele pode falar quem abriu os olhos. Ele nasceu cego desde nascença. Mas a gente não sabe quem abriu os olhos. Os pais daquele cego foram interrogados pelos fariseus. Quem lembra dessa passagem? Maravilhosa isso. E olha só o verso 21. E disseram os pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Eles estavam tentando achar um meio de matar Jesus. Mesmo? Olha então o verso, vamos para o verso 23. Ó, por isso é que disseram os pais, ele tem idade, pergunte para ele, interrogue ele. Sabe? Você vai dizer bem assim, quem é que fez isso na sua vida? Foi Deus? Como assim? Vai lá, pergunte para ele. Amém, irmãos? Olha só o verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou e disse assim, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, aleluia. Sabe, você vai dizer assim, cara, eu não sei, só sei que antes era assim e agora é assim. Mas como isso? Explica isso, irmão. Não sei, só sei que era assim, agora é assim. Sabe? Glória a Deus. Você pode dizer essa frase, essa minúscula frase que esse homem usado por Deus disse para os fariseus, é uma frase de impacto teológico gigantesco que responde inúmeras perguntas. Eu era cego e hoje eu vejo. Não sei. Eu era cego e hoje eu vejo. Aleluia. Aleluia. Olha só. Então, verso 27. Verso 26. Perguntaram, pois, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Os judeus, os fariseus, ainda perguntando, tentando achar razão para as coisas divinas do Senhor. Sabe? Não tente, irmãos, isso é pecado, irmãos, vou dizer para vocês, pelo amor de Deus, não tente entender como é que Deus vai fazer. Não olhe para a situação, não olhe, irmãos, para circunstância, não olhe, Deus, cara, isso aqui é impossível, como? Olha o tamanho disso aqui, como é que eu vou vencer? Não olhe para a situação. Jesus diz que é os gentios que buscam essas coisas, sabe? É os gentios que têm isso. Você já é maduro na fé, você já é crente. Não olhe para a dificuldade, para o tamanho. Deus ama surpreender seus filhos, manifestando a glória dele. Deus tem que se glorificar na sua vida, irmão. Se você olhar, não, deixa eu tentar fazer assim, mas eu acho que não tem como, não vai dar. Claro que não tem. Não tem glória de Deus nisso. Existe glória de Deus quando é algo praticamente impossível e você descansa, você para, larga a corda. Deus, cansei de tentar. Entrego a minha vida a Ti, Senhor, não tenho o que fazer. Aí Deus vem com essa maravilhosa e eis um filho meu que me colocou no lugar de Deus. Agora deixa eu mostrar para ele o que é um milagre. Então Deus faz isso, sabe? Não tente, irmãos,
achar entendimento, como que Deus vai fazer, qual é o jeito de te ajudar a Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele não quer ajuda de homem. A glória é toda dele. Jesus fala, eu não aceito glória dos homens. Não aceito. O Senhor Jesus fala isso. Ele quer ser glorificado na tua vida. Mas para isso, entre no descanso, entre na paz. Shalom. Noé encontrou o favor. O descanso encontrou o favor. Sabe, irmãos, às vezes é difícil entrar no descanso. Pode deixar assim mesmo. Pode deixar assim. Às vezes é difícil entrar no descanso. Mas a Bíblia diz, no Novo Testamento, uma única vez, uma única frase, que esforçai-vos para entrar naquele descanso. Naquele descanso, esforçai-vos para entrar no descanso. Quando você descansa, solta a corda, larga, fica em paz, Deus age, porque você colocou Deus no lugar de Deus. Quando você tenta de várias técnicas, vários jeitos, vários formatos, vários isso e aquilo, é você, obra humana. Mas Deus quer glorificar Ele na sua vida através do descanso. Você descansa, alcança o favor. Amém, irmãos? Amém. Olha só então, verso 29, irmãos. Verso 28. Então, injuriaram-lhe e disseram, a terceira vez perguntaram para ele, és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Quem és tu? Mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Estavam falando sobre o Senhor Jesus. Verso 30. Respondeu o homem, nisto é de estranhar, que vós não sabais de ele é, e contudo me abriu os olhos. Aleluia. O que o cego acabou de dizer? É estranho que vocês pregam e falam e não sabem de onde veio o cara que me curou. Eu que não vejo, eu sei que foi ele que me curou. Aqui, irmão, outra chave maravilhosa, sabe? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cristo, de Deus, aleluia. Quer ter fé? Escute a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, entre em algum curso nosso aqui que a gente tem, sabe? Isso vai gerar fé no seu coração, vai gerar fé super extraordinária fé, sabe? É Deus que te dá a fé, é Deus que te opera a fé. Às vezes a gente recua, sabe? Porque a gente presta mais atenção nas coisas que estamos vendo. Às vezes a nossa visão atrapalha a nossa fé. Vários cegos foram curados e não viram Jesus, mas eles creram e ouviram falar do Mestre. Amém? Que você possa escutar o chamado dele na sua vida hoje. Seus ouvidos possam estar abertos para isso e você se entregar de coração ao Evangelho, à palavra de Cristo. Amém, irmãos? Verso 32. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, se reconhecer o milagre do Senhor Jesus. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Em outras palavras, os judeus não tinham pecado, em parênteses, né? Eles eram os mais desgraçados que tinha na época. E eles ficaram bravos porque o cego disse, vocês que estudam Bíblia não sabem que esse é o Filho de Deus, que esse é o Filho do Homem que veio para curar os enfermos, que veio para ressuscitar os mortos, vocês não sabem, então vocês estão perdidos. Então eu creio que houve ali uma discussão simples no começo, teológica, uma frase maravilhosa, eu não sei, eu era cego e vejo, acabou, mas eles continuaram perguntando e escutaram o que não queriam escutar. E a Bíblia diz, no verso 34, que, pode ler ali, olha só, mas retrucaram eles, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram o cego da sinagoga. Sabe, irmãos, nós pregamos aqui a justificação pela fé, pregamos a graça, o favor imerecido de Deus, nós pregamos que Jesus pagou os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã para sempre, como Yuri falou. E muitas pessoas condenam isso. Acho que a gente está dando uma liberdade para pecar. Nós pregamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro. Está na Bíblia, essa é a palavra de Deus. Sabe?
E muita gente condenam esse ensino verdadeiro do Evangelho. Por quê? Porque é muito fácil, irmãos, eu chegar na rua e dizer assim, como é que eu faço para ser um bom crente? Para Deus me achar bom? Olha, tu dá dinheiro para os pobres, tu para de fazer pecado, tu tira o dízimo, vai no culto todo domingo, tu vai ser um bom crente. Para isso, seja sincero, precisa de fé? Não. E eu vou dizer, tem várias pessoas que nem crentes são e abençoam muito mais que você. Até que eu. Sabe? Mas, agora se eu chegar para a pessoa e dizer assim, olha só, Deus te escolheu, tu se arrepende agora, que Ele te chamou, confessa teus pecados, crê para a justiça, com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça. Agora eu vou te dizer, o sangue de Jesus pagou teus pecados de ontem, de amanhã, todos, para sempre, sempre, sempre. Tudo que tu faz agora, nada mais é contado para Deus, porque a tua justiça agora é Cristo Jesus. Por mais pecador que tu seja, Deus quando olha para ti, Ele vê Cristo, a justiça de Cristo. Agora Deus te torna justo não pelas suas obras, mas pela fé. Se você crê que está com Jesus, então Jesus foi aceito, foi justo, Ele foi condenado no teu lugar e agora o julgamento acabou e a sentença foi culpado. A tua culpa passou para Jesus e a justiça de Cristo passou para ti. Não importa o que tu faça, mas justo. Para isso precisa de fé. Entendeu? Por isso que Romanos diz que no Evangelho, Romanos 1:16, no Evangelho se descobre o poder de Deus. O poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E Paulo diz em Romanos 1 que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. E no 17 ele dá a receita. Qual é a justiça? O meu justo viverá pela fé. Amém. Amém. Olha só, irmãos, verso 35 então. Ouvindo Jesus, o que tinha expulsado, encontrou-lhe e perguntou. Olha só, essa é uma pergunta para mim, uma pergunta para ti, uma pergunta para o mais santo de todos os homens aqui, ou que estejam nos vendo. É a pergunta para aqueles que talvez acham que estão em extrema segurança da sua fé. É a pergunta para aqueles que estão passando por dificuldade. Lembre-se que Jesus pegou o barro e colocou no olho do cego. E o cego foi se lavar, o cego creu em Jesus. E Jesus então ficou sabendo que expulsaram o cego da sinagoga. E Jesus foi atrás desse cego. Como era um lugar grande, irmãos, eu creio que Jesus procurou ele. Por que Jesus foi de atrás dele? Mesmo sendo Deus, mesmo sabendo o que ia acontecer, Jesus foi atrás dele. Mas por que Jesus vai atrás de um cego que já tinha curado? Algo interessante aqui para nós, para mim. A pergunta dessa noite. Jesus, quando encontrou esse cego, Jesus fez uma pergunta para ele. Essa pergunta faz para você. Deus faz para mim, Deus faz para você. Sabe? A pergunta que o Senhor Jesus fez está no verso 35. Ele disse assim: crês tu no Filho do Homem? Lembre-se, esse cego recebeu um milagre extraordinário. Desde a sua infância ele era cego. Mas o Senhor Jesus vai atrás dele e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Quem aqui já recebeu um milagre maravilhoso do Senhor Jesus? Quem aqui agora precisa de algo maravilhoso, milagre do Senhor? Crês tu, Filho do Homem, pode fazer? Crês tu no Filho do Homem? Sabe, irmãos, então, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já os tem visto, é o que fala contigo nesse momento. Aleluia. Sabe, que você possa me ver, possa gerar fé em você pela palavra, que o Espírito Santo esteja aí confirmando em você, que você não só creia de falar, que você creia de todo o coração, que você creia de todo entendimento, que você creia de um jeito mais do que
simples que você crê pela fé que Ele pode fazer, Ele pode resolver a situação, Ele pode te dar saúde, Ele pode te dar a prosperidade, Ele pode dar um casamento, pode te trazer seus filhos de volta, irmãos. Crês tu no Filho do Homem? Essa é uma pergunta para o mais crente de todos nós. Essa é uma pergunta para você que ainda não se entregou aos braços de Cristo. Se arrependa agora, peça perdão dos seus pecados, confesse Jesus como Salvador. E eu faço a mesma pergunta: crês tu no Filho do Homem? Fala no teu coração assim: eu creio, Jesus, eu creio, eu creio, eu creio no Senhor. Sabe, verso 38 então diz bem assim: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. E seguiu Jesus. Eu vim a este mundo, não vim a este mundo para o juízo, mas para que não... Olha que interessante, irmão, verso 39. Perseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Aleluia. O que Jesus quis dizer com isso? Nós acabamos de ler em Isaías 65. Eu chamei o povo que não era meu de meu povo. Eu amei aqueles que não me procuravam, diz Paulo. Eu escolhi aqueles que não me buscavam. Paulo diz que nós, irmãos, não é muito nobre entre nós, segundo a carne, nem muitos nobres de família, mas somos nós, loucos, pobres, somos desastrados, somos errantes, pecadores. Mas Paulo diz: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, escolhe aquelas que não são para levar nada as que são, para que no fim ninguém se glorie, mas que agora seja toda do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Sabe, irmão, Deus está te dando nessa noite uma porção de fé para você vencer, para você alcançar algo, sabe? Quando eu quero que você vá comigo até lá onde Pedro encontrou Jesus caminhando sobre as águas. Se você analisar, Jesus no começo diz bem assim, irmãos: Jesus recebe a notícia que seu primo João foi decapitado. E Jesus, ele diz bem assim: vamos para um lugar só, atravessemos o rio. Então Jesus pega os seus discípulos e atravessa o rio, que é um mar pequeno. E chegando lá, a Bíblia diz que ele ficou constrangido, porque o povo seguiu o Senhor Jesus. E Jesus disse: eram como ovelhas sem pastores. Jesus começou a pregar para aqueles pastores, para aquelas ovelhas. E certa vez já era noite da tarde. Lembre-se, Jesus foi tirar férias, porque tinham matado o seu primo. Jesus foi para um lugar descansar. Foi tirar férias, vamos dizer assim, alguns dias. Mas ele se teve compaixão das ovelhas que eram como sem pastor, diz a palavra do Senhor. E então ele começou a pregar. Sabe, irmãos, quando Jesus dorme, o barco não afunda. Quando ele tira férias, ele faz milagres. Diferente de Baal, quando tira férias, não acontece nada. Então o Senhor Jesus mandou o povo se assentar e multiplicou pão e peixe naquele momento, sabe? Jesus multiplicou pão e peixe ali. O se assentar lembra o descanso, irmãos. E mandou se assentar. Então os discípulos serviram para todo mundo, para todo mundo. E a Bíblia diz que sobraram cestos. Aí há algo interessante também, irmãos. Olha que mensagem maravilhosa. E Jesus mandou guardar. Isso refere-se à sabedoria. Você não pode gastar mais do que ganha, irmão. Você tem que guardar pouco. Aleluia. Amém. Se Jesus é o mestre, ele faz comida do nada infinitamente. Ele manda guardar. Tem que ser algo para nós entender. Amém? Então os discípulos participaram daqueles milagres. Eram mais de 3.000 pessoas, fora crianças, irmãos. E foi ficando noite, então Jesus disse para os discípulos: atravessem o mar de volta que eu já vou. E Jesus foi ao monte orar. A Bíblia diz que Jesus foi ao monte interceder. Você sabia? Sabia? Jesus foi ao monte interceder por quê? Porque Jesus acabara de mandar os seus discípulos no meio de uma tempestade. Quem está no meio da tempestade, irmão? Jesus está intercedendo por ti. Olha só o propósito de Deus, irmãos. Olha o propósito de Deus.
Jesus acaba de mandar os discípulos para a tempestade. E a Bíblia diz que já era 6h da noite, era 6h da manhã, quando o mar estava alto e eles estavam apavorados, eles iam morrer afogados. A Bíblia diz que eles gritavam atonitamente, sabe? E de repente, caminhando sobre alto mar, as ondas, uma luz branca, assim, o Senhor Jesus vindo, caminhando em direção a eles. O que acontece? Eles ficaram mais apavorados ainda. De certa maneira, eles pensaram assim: pô, te morre afogado, esse fantasma nos mata. E agora? Eu me atiro para se afogar, eu fico aqui e o fantasma me mata. Irmãos, vocês já foram num lugar escuro, onde não tem nada, 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 nada. Quando dá blackout na sua casa, não é apavorante? Imagina no meio do mar, imagina em altas ondas. De repente um fantasma. A Bíblia diz que eles gritavam atonitamente. É até irônico. Eles gritavam atonitamente. Mas o Senhor Jesus respondeu para eles: sou eu. Tenham calma. Não fique nervoso. Sou eu. A primeira coisa que o Senhor Jesus faz, irmãos, no meio da tempestade, não é tirar você da tempestade. É acalmar o seu coração. Jesus fala: sou eu. Jesus fala: sou eu. Quando aparece para Maria, o anjo diz: sou eu, não tenha medo. Quando aparece para Moisés: sou eu, sou eu. Sabe, o eu sou ou sou eu é um cheque em branco para a sua vida. Eu sou a cura, você completa. Eu sou a prosperidade. Eu sou a libertação. Eu sou a vida, a saúde. Então Jesus diz que eu... Não, calma, eu sou eu. Jesus diz. Então Pedro diz ousadamente: se és tu, deixa-me ter contigo sobre as águas. Você sabe a história. Pedro então começa a caminhar no mar de ondas como se fosse um vidro. Um vidro. Então Pedro está caminhando sobre as ondas no meio do mar tempestuoso, altas ondas e nuvens e barulho, e todo o discípulo vendo. E Pedro foi um corajoso, vai ao encontro do Senhor Jesus. Mas de repente Pedro lembra: peraí, eu sou pescador há 30 anos, o pescador não anda sobre as águas. Pedro acaba de olhar para as circunstâncias, irmãos. Então ele começa a afundar. Então Pedro começa a afundar. Sabe, olhou aqueles barulhos, as grandes ondas vindo, Pedro começou a afundar. E o Senhor Jesus então veio ao encontro dele, pegou ele pela mão. E o Senhor Jesus diz bem assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Em outras palavras, Deus está te dizendo: a fé fui eu que te dei, a fé é minha, ela não vai falhar, eu que dei a fé para ti. Tu estava morto, eu te ressuscitei, tirei dos delitos, dos pecados, tu era cego, eu te curei, eu que te dei a fé, eu que te trouxe a fé. Vem, vai, não desiste, confia em mim, eu que estou te chamando, caminhe sobre as águas, ande sobre a tempestade, chama o meu nome, eu estou aqui. Deus está falando, a fé é minha, sabe? Não tem como falhar, não tem como dar errado. A fé é certeza nas coisas que não veem, não se veem. Na fé não olha para a razão, não olha para a emoção. A fé só olha para Cristo. Amém. Ele é a vida, Ele é a tua cura. Olhe para Cristo, caminhe sobre as águas, ande sobre a tempestade. Jesus que te deu a fé dele, Ele te deu, é tua agora. Use a fé é um dom de Deus, irmão. O dom é presente, de graça, você não merecia, e Ele te deu, sabe? Seja ousado na fé, ore por cura, ore por libertação, ore por pessoas, pois Ele te deu a fé. Ele te deu a fé, Ele cumpriu a lei no teu lugar. Aleluia, irmãos. Aleluia. E a Bíblia diz, para finalizar então, que Jesus entra no barco e Jesus acalma a tempestade. E se você ler essa passagem lá em Marcos, a Bíblia diz bem assim: então os discípulos creram nele, porque antes o seu coração estava endurecido no milagre dos pães. Olha que interessante, a Bíblia diz que agora eles creram no Senhor Jesus, porque antes o coração deles estava endurecido. Vocês entenderam onde Deus quer chegar, irmãos? Deus mandou o discípulo à tempestade. Eles viram o milagre dos pães, mas eles ainda não creram de todo o coração. Não creram de todo o coração. Sabe, irmão,
crer de todo o coração, todo entendimento, é ter certeza que Deus vai resolver. É dizer bem assim, dificuldade, eu estava te esperando, porque eu tenho que ficar feliz na dificuldade, porque o meu Deus vai manifestar a glória dele. E eu vou ser abençoado, minha fé vai subir de nível. Aleluia. Sabe? Então, irmãos, toda dificuldade que você está passando, no final, é para a glória de Deus. Para Deus manifestar a glória dele na sua vida. Amém, irmãos? Amém? Se você está passando um problema que você acha gigante, Deus vai trazer resposta surpreendente, maravilhosa na sua vida. Se você está precisando de prosperidade, Deus vai fazer você e quem está perto de você prosperar. Amém. Isso é uma profecia. Estou agora dizendo através das câmeras, através da palavra do Senhor aqui, sabe? A Bíblia diz que se tu crer verdadeiramente no coração e confessar, confesse para a justiça, confesse, fale, eu creio, Senhor Jesus. Amém. A pergunta é, o cego, mesmo sendo curado, Jesus foi atrás dele. Jesus perguntou, crês tu? Ele falou, glória a Deus, que nós temos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Esse, então, encerra aqui o nosso culto. Você pode participar aqui com a gente, com os irmãos aqui. Nós vamos participar da Santa Ceia agora, vamos encerrar aqui a transmissão. Você está convidado a participar, compartilha se gostou, tá bom, gente? Até o próximo culto, então. Até mais. Amém. Tchau, gente. Amém.